O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro, no Evangelho de hoje, ele faz essa pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E Jesus dá uma resposta que às vezes nós ficamos constrangidos, resistentes a acolhê-la. Jesus diz: Pedro, achando que estava sendo generoso, pergunta: até 7 vezes? E Jesus diz: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus fala que o nosso perdão precisa ser generoso, que o nosso perdão precisa ser não contabilizado, mas deve ser grande, deve ser abundante, deve ser um perdão contínuo. E por que é que Jesus isso diz? Porque assim é o seu perdão para conosco. Jesus mostra que o nosso perdão deve ser semelhante àquele que dele nós recebemos. É assim que Deus nos perdoa. Meus santos, o nosso amor é sempre uma resposta, e o perdão é sempre uma expressão de amor. Ora, o nosso amor a Deus é sempre uma resposta do amor que de Deus temos recebido. E o nosso amor que nós damos aos irmãos por causa de Deus, é porque de Deus nós temos recebido infinitamente mais. Por exemplo, estamos hoje celebrando a memória de Santa Dulce dos Pobres, uma vida
doada à caridade, uma vida heróica. Mas nós não devemos olhar apenas para a atitude de Dulce para com os pobres, porque a atitude dela é uma resposta ao amor que de Deus ela recebeu. Ela se sabia tão profundamente amada que queria amar de uma maneira semelhante. Ela se sabia tão cheia do amor de Deus que queria amar de uma maneira semelhante. E é a isso então que Jesus no Evangelho nos chama, que nós, sabendo-nos perdoados por Deus, sejamos generosos no perdão. E para ensinar isso, Jesus então conta uma parábola, porque Pedro, achando que já estava sendo generoso, propôs 7 vezes, Jesus diz 70 vezes 7, Jesus então conta uma parábola, diz que um servo devia a um rei uma grande quantidade, diz aqui no versículo 24, como o empregado não tivesse com que pagar o patrão, ele seria vendido como escravo. O empregado então caiu-lhe, porque ele devia uma grande quantia. O empregado caiu aos pés do patrão e lhe suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mas ele não conseguiria pagar. Era uma dívida impagável, era uma dívida muito grande e que nenhum prazo seria suficiente. E diz aqui que o rei, que o patrão, ele concede mais do que aquilo que é pedido. O servo pediu um prazo para que ele pagasse. O patrão então, versículo 27, teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Percebe aqui? Deus sempre faz mais do que aquilo que nós pedimos. Ele pediu paciência, ele pediu um prazo para que ele pudesse pagar. O patrão teve compaixão, teve misericórdia, perdoou-lhe a dívida. Diz então que esse servo sai e quando encontra um companheiro seu que lhe deve apenas 100 moedas, uma quantia infinitamente inferior, agarra-lhe o pescoço e diz: paga-me o que me deves. O companheiro fez o mesmo, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão. Meus santos, o problema deste servo que foi perdoado pelo patrão não é apenas a crueldade, a dureza de coração. Sim, também, sem dúvida. Mas é uma falta de memória. Como ele se esqueceu do que a ele tinha sido feito. Se ele tivesse conservado viva a lembrança da misericórdia recebida, se ele tivesse conservado viva a lembrança do perdão recebido, da graça recebida, ele teria agido de uma maneira diferente. Teria sido mais fácil perdoar. Mas ele esqueceu rapidamente. Isto é, com muita facilidade, ele se esqueceu da misericórdia do patrão na sua vida. E isso, meus santos, acontece conosco também. Isto é, a falta de oração, a falta de meditação a respeito da misericórdia de Deus, faz com que nós nos esqueçamos com facilidade e sempre reajamos, tenhamos uma reação simplesmente movido pelos nossos impulsos, pela nossa carne, pelos nossos afetos. Por isso que nos é tão difícil perdoar. Por isso que às vezes nos custa tanto ser bons. Porque nós nos esquecemos do quanto Deus nos perdoou, do quanto Deus é bom conosco,
do quanto Deus tem derramado a sua misericórdia na nossa vida. Então nós precisamos refletir mais a respeito da misericórdia de Deus na nossa vida. Senão nós seremos assim. Para os erros dos outros, nós iremos olhar com a lupa, com a lente de aumento. Mas para os nossos pecados, nós iremos olhar à distância. Aquilo que fazem contra nós, eu vejo e vejo com precisão, e aumentando até a gravidade. Aquilo que eu faço contra Deus, eu vejo de uma maneira tão distante, que nem parece muita coisa. Esse é o nosso problema. Nós achamos que aquilo que nós fizemos a Deus é pequeno, mas aquilo que fazem contra nós, isso sim. Quando alguém trai você, você acha isso o fim da picada. E eu não estou negando, meus santos, pelo amor de Deus, a dureza de ser traído. Entende? Quando alguém o ofende, você diz não, agora não dá, chega. Mas você vive traindo a Deus. Você vive ofendendo a Deus e você não acha nada demais. Percebe? Você perdeu a consciência da gravidade dos seus erros contra Deus. Olhe para a cruz. Os seus pecados custaram a morte do Filho de Deus, a crucifixão de Deus, o derramamento do seu sangue, a flagelação do seu corpo, o escárnio, a humilhação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas você acha que o seu pecado não é muita coisa. Mas se alguém trair você, nossa, você chora, você se descabela, você se revolta, você quer matar. Se alguém ofende você, você chora, você se descabela, você se revolta, você quer matar. Mas você trai a Deus. E você não chora, você não se descabela, você não se revolta, você não quer morrer. Hipócrita, cretino, ridícula. Você é tudo isso e muito mais. Eu sou tudo isso e muito mais. Entende? Você não tem senso de proporção. A ofensa que você faz à majestade divina não é sentida. Mas a ofensa que é feita ao cocô é sentida. Nós somos esterco, como diz São Paulo. Nós somos nada, nós somos miséria. Então, o que eu estou dizendo, meus santos, não é para que você faça pouco caso da ofensa recebida, da traição experimentada. Ela dói, ela custa. Mas o que eu peço é que você abra os olhos e diga: eu faço muito pior. E Jesus me perdoa. Eu preciso perdoar. E aí então você dobra os seus joelhos e você toma a decisão. Não é uma moção pelos afetos. Você toma a decisão e diz: Jesus, eu estou magoado, eu estou ferida, isso que me foi feito foi muito doloroso, mas eu não quero guardar essa mágoa no coração. Eu quero perdoar, Jesus. Me ajuda. E eu coloco essa pessoa em tuas mãos. Eu a coloco na tua misericórdia, como da tua misericórdia eu necessito. Você vai ver que vai ser menos difícil perdoar. Você não está negando o problema, você não está dizendo que não doeu, você não está dizendo que aquilo não foi pecado, ou que não foi uma traição, ou que não foi uma maldade.
mas você abre o seu coração e diz: Senhor, eu entrego essa pessoa em tuas mãos misericordiosas. Que entenda, não é: Senhor, eu entrego essas pessoas em tuas mãos, Senhor, com aquele desejo, bate nelas, castiga-as, faz com que elas sofram, eu as entrego em tuas mãos. Não, meu santinho, porque você não diz isso: Senhor, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, bate em mim, castiga-me. Você não diz isso. Você diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, Senhor, eu sou tão miserável, me ajuda, Jesus. É isso então que você, se você quer ter um coração semelhante ao de Jesus, você vai dizer: Jesus, eu entrego essa pessoa em tuas mãos, ajuda, tenha misericórdia dela. Mas você não faz isso como que você fosse uma pessoa muito evoluída, perfeita. Você faz isso porque disso você necessita. São Pedro Crisólogo, né? Ele diz, né, que muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Eu espero misericórdia. E como é que eu nego misericórdia? Eu peço perdão. E como é que eu nego o perdão? Então vamos lá, meus irmãos, vamos recordar as misericórdias de Deus. Vamos recordar as graças que Deus tem nos concedido. E você vai ver que o perdão será mais fácil, ou será menos difícil, mas ele vai brotar do seu coração, porque você não se esqueceu do quanto Deus tem sido generoso com você, das graças que Deus tem concedido na sua vida. Quando você faça o seguinte exercício, hoje, depois da comunhão, depois da missa, você pode fazer no momento em que Jesus estiver ali no seu coração, ou você pode fazer em casa, em outro momento. Você vai primeiramente louvar a Deus pelas graças recebidas. Vamos lá, vamos recordar de tantas graças que Deus nos concedeu, da paciência dele conosco, das misericórdias que nós experimentamos, das vezes que nós nos confessamos. Quantas vezes já nos confessamos? 10 vezes? Mais. 100 vezes? Mais. Bem mais. Então você vai recordar da bondade de Deus, da paciência de Deus, da compaixão de Deus, das misericórdias de Deus. E depois de você louvar, mas isso aqui é um exercício, você precisa primeiramente fazer isso. E nós temos dificuldade, tá? Você vai ver que isso não é um exercício fácil não. Se eu pedir para você, pegue 2 folhas, em uma comece a colocar as coisas erradas, as maldades que já lhe fizeram, você vai: o meu marido me fez isso, a minha esposa me fez isso, o meu filho me fez isso, o meu pai me fez isso, a minha professora me fez isso, o meu tio me fez. Você vai ter uma lista imensa. Nós somos muito bons em guardar na memória as feridas. Mas pega essa mesma folha e comece a anotar as graças de Deus na sua vida. Sejam graças que Deus diretamente lhe concedeu, sejam as graças que Deus lhe concedeu por meio de outras pessoas. Você vai ver que você vai ter dificuldade. Mas quanto mais isso você fizer, mais gratidão brotará do seu coração. Será uma memória sadia, uma memória feliz. E quanto mais presentes essas graças estiverem diante dos seus olhos, diante do seu coração, você vai ver o quanto isso vai inspirar você a ser bom. Porque, nossa, Deus é tão bom. Olha o que Deus fez para mim. Olha a paciência de Deus. Nossa, eu fiz todos esses pecados e Deus sempre me perdoou. Eu quero amar de volta.
eu quero ser bom também. Então faça esse exercício. Primeiramente, recordar as misericórdias de Deus. Recordou? Se puder, copie no papel, digite no celular, no bloco de notas. Fez isso? Agora você vai pensar em duas. Tem mais do que isso, crê em Deus Pai, né? Que coraçãozinho é esse seu? Em 2 ou 3 pessoas a quem você precisa perdoar. Será que tem mais? Tá bom. Em 2 ou 3 pessoas porque você tem alguma antipatia. Em 2 ou 3 pessoas que você não gosta da cara dele. Não gosta da cara dela. Eu estou chateado com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu irmão, com a minha irmã. Não quero muita aproximação com ela, não quero muita aproximação com ele. E aí você vai, depois de meditar nas bondades de Deus, na misericórdia de Deus, você vai agora rezar para essas pessoas. Você vai ver que vai ser mais fácil, que estará mais viva a memória da graça de Deus. Deus é muito bom. Eu quero ser bom como Ele. Deus é muito bom. E eu sou filho de Deus. Então eu quero ser semelhante a Ele. Eu ouço a palavra para ter um coração semelhante ao dele. E eu recebo o seu coração na Eucaristia para ter um coração semelhante ao dele, batendo no meu peito. Você vai ver, meu santinho, que vai ser uma necessidade de você perdoar 70 vezes 7. Não será mais um peso, não será mais uma obrigação externa. Perdoe, perdoe, senão você vai para o inferno. Será uma necessidade porque Deus me perdoa tanto. Eu quero também perdoar. E às vezes, custando, mas eu quero perdoar. Às vezes, com lágrimas nos olhos, mas eu quero perdoar, porque Deus tem me perdoado tanto. Deus é tão bom, e eu não quero deixar, e eu não quero perder a amizade com Deus por coisa alguma. Que hoje, meus santos, mais do que nunca, olhemos para a cruz, vejamos o tamanho do perdão de Deus para nós, e aprendamos também a nós perdoar aqueles que nos magoam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.